com a Bíblia Sagrada nas tuas mãos, vamos ler Jeremias 18. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Igreja Missão da Fé. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Mas eu quero que vocês leiam comigo, levante a tua mão e diga: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Missão da Fé. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja minha. Quem é a Missão da Fé? Levanta a tua mão. É você, querido. Sou eu. Nós somos a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Senhor. Vamos até Romanos 9. Vamos ler para que depois a gente possa pregar a palavra. Romanos 9, versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à tua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Nós olhamos e vemos uma história tão linda e tão triste, que é a história do povo de Israel. Um povo que se achava confundido, perdido, sem esperança, destruído, porque havia um inimigo, como há hoje, mas naquele tempo este inimigo, ele não era esclarecido como é hoje, era Satanás, sempre atentando o povo, sempre tentando destruir, sempre tentando fazer daquilo que é bom, ficar ruim. E a Bíblia diz que este inimigo estava atuando, e Deus então chama Jeremias, e começa a revelar para Jeremias algo tão lindo. Havia naquela cidade um local onde os oleiros trabalhavam com barro, fazendo seus vasos preparados. E Deus então manda Jeremias descer à casa do oleiro. Certamente era um lugar baixo, porque diz:
desce à casa do oleiro. E quando nós falamos de descer à casa do oleiro, nós estamos falando também de descer de todo o nosso ser, do nosso eu, do nosso entendimento, da nossa capacidade física, da nossa capacidade mental, do nosso estudo, da nossa filosofia, da nossos parafraseando, de tudo que nós somos, se somos ricos, se somos pobres, se somos importantes, não somos nada. Nessa noite só tem vaso aqui para ser moldado por Deus. Dá um glória a Deus. E ele disse: desce à casa do oleiro e vê lá o que eu vou te mostrar. Põe aquela cena aqui, do vaso sendo reconstruído. Jeremias, ele desce e começa a ver algo. Ele viu quando um oleiro fazia o vaso. E aquele vaso era formado, e Deus disse: contempla. E daqui a pouco aquele vaso se desmanchava, e aquele homem voltava a fazer, voltava a reconstruir com as suas mãos. Olha lá. Olha que coisa linda. E Deus começava a falar com Jeremias. Através dessa cena, Deus começou a falar com Jeremias: não poderei eu fazer da mesma forma nas vossas vidas, diz o Senhor. Olha lá. Quando o Senhor falava dos vasos, naquele tempo, lá no Velho Testamento, assim como no Novo, na época do apóstolo Paulo, havia em cada vaso um significado muito importante. Os vasos não eram como hoje. Muitas vezes nós enchemos um vaso de flor, de terra, e às vezes até de pedaços de madeira, e jogamos lá no canto. Quantas vezes colocamos uma florzinha, quantas vezes nem nos importamos com o vaso que está ali. Não, naquele tempo o vaso tinha um valor, como tinha um guarda-roupa. O vaso tinha um valor como tinha uma peça, onde tem gaveta que se guarda objetos. Vaso era algo de valor. E os vasos eram usados para guardar utensílios. Havia vasos que eram usados, grandes vasos, para guardar coisas de grande valor: ouro, pedras, papéis, testamento, certidão. E havia também vasos de pequeno valor, ou pequeno, ou pouco, ou de pouco valor. Vasos de todos os tipos. Mas o que determinava o valor do vaso não era o seu exterior. Poderia ter vaso banhado com ouro em volta. Preste atenção que Deus quer falar. Poderia ter vaso pintado de cores múltiplas, resplandecente. Mas o que importava não era aquilo que estava no exterior. Para eles, naquele tempo, o exterior do vaso não valia para nada. Mas o que importava era o tamanho do interior do vaso. Aquilo que o vaso poderia guardar, aquilo que o vaso poderia reter. É isso que importava. E o vaso era muito falado, tanto no Velho Testamento como no tempo de Jesus. Era citado em muitas pregações, em muitos sermões. O vaso, ele era citado. E nós olhamos na Bíblia, quando lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo falou de vaso de honra, falou de vaso de desonra. Ele não estava falando apenas de desonra quando se trata de uma pessoa ter se prostituído, uma pessoa ter feito alguma carnalidade. Não, ele estava falando apenas de desonra desse tipo. Ele estava falando de algo muito maior do que isso. Falando de um sofrimento na vida da pessoa, como foi ensinado aqui. Que muitas vezes esse sofrimento fazia com que o vaso que Deus havia escolhido, e hoje é assim, que o vaso que Deus havia sido escolhido se tornasse um vaso rachado. Quantos sofrimentos envolvem a nossa vida?
Quantas pessoas que, como fez o teatro aqui, foram abandonados no seu casamento? Quantos homens abandonados pela sua esposa? Quantas mulheres abandonadas, deixando criança pequena, tendo que criar os seus filhos, passando muitas vezes fome, passando muitas vezes dor? É crente, está dentro da igreja, às vezes até crente de berço, mas houve uma rachadura naquele vaso. A dor, o problema, a fome, a negligência daquele cônjuge, seja o homem ou seja a mulher, trouxe dor no coração daquela pessoa. E aquele vaso que era para ser bonito, tornou-se um vaso de desonra. Quantas pessoas, quando são desonradas, quando perde alguma coisa, até mesmo uma perda íntima, morre alguém da família, morre aquele que é arrimo de família, morre um pai, morre uma mãe, morre alguém que você ama, e você se sente, meu Deus, deprimido, sofrido. É uma desonra dentro de você. Naquele momento, o teu vaso está sendo trincado. Quantas pessoas que têm grandes rachaduras no seu vaso, por causa de uma falta de oportunidade na vida. Quantas pessoas viram seu vaso sendo rachado, porque talvez queria ser alguém, talvez queria ser um médico, talvez queria ser um advogado, mas o papai e a mamãe não conseguiu estudar. Quantas pessoas que não tiveram nada na vida e continuam não tendo nada na vida, eu estou falando financeiramente. E hoje vê aquela outra pessoa que não era nada, mas comprando, adquirindo, e aquela pessoa começa a se sentir, puxa vida, eu não fiz nada, o tempo passou, eu estou me sentindo entristecido porque eu perdi uma grande oportunidade. Aquele vaso está rachado, e vaso com rachadura, ele não pode reter as coisas boas que Deus preparou. Vaso com rachadura, ele tem algumas coisas que impedem. Muitas vezes ele recebe por entre as brechas o gás carbônico, e o gás carbônico ele mata. Quantas pessoas sendo destruídas, mulheres que foram estupradas na sua infância, foram molestadas até mesmo dentro da própria casa, foram molestadas por tios, por primos, por irmãos, até mesmo pelo pai. Hoje é crente, mas ainda tem uma rachadura no seu vaso. Quantos homens, meninos, que também foram molestados na sua infância. Sim, alguém tocou no teu corpo e te fez de mulher, não é isso? Os anos foram passando, mas a rachadura não conseguiu fechar. Quantas pessoas apanharam de fio de ferro, apanharam com pancada, com tijolada, cresceram, mas dentro do coração uma amargura, porque foram espancadas, inocentes, criancinha que não entende nada, foram apanhar e não sabe por que apanharam. Há uma dor, há um sofrimento dentro da alma. Foram rejeitados pelos pais, abandonados pela família. Quantos lares passando por dor, por sofrimento, e hoje estão dentro da igreja e não sabem por que agem desta maneira, não sabem por que muitas vezes agem, não sabem por que muitas vezes sente uma rejeição dentro da alma, tem um bloqueio. Quantas pessoas sofridas. Nessa noite Deus quer restaurar
O grande oleiro está neste lugar. Essa rachadura vai ser tampada hoje. Quantos homens e quantas mulheres deveriam dar grandes homens e grandes mulheres de Deus, usado nas mãos de Deus, mas tem sempre um porquê, tem sempre um porquê, tem sempre uma defesa própria, tem sempre um obstáculo na caminhada dele, ele não consegue se soltar, sempre um ponto de interrogação, sempre um ponto de dúvida. Eu não sei, eu não sei, eu não sei se faço, eu não sei se eu toco, eu não sei se eu prego, eu não sei se eu devo fazer. Parece que eu sou rejeitado, parece que ninguém gosta de mim, parece que aquela pessoa escuta. Deus dá oportunidade para todos no reino dele. Todos têm oportunidade de fazer uma parte no reino de Deus. Mas muitas vezes esse mal, essa rachadura que ainda continua no vaso, te impede de seguir adiante, te impede de ser feliz. Aquilo que foi herdado lá do passado, aquele pai que tinha um gênio ruim, aquela mãe que tinha um gênio ruim, e hoje você segue do mesmo jeito. Olha bem, você está fazendo a mesma coisa que o teu pai e a tua mãe faziam. Fazendo a mesma coisa. Você era espancado de criança e hoje você está espancando o teu filho. Você viu teu pai e tua mãe brigar e hoje você é briguento. Quantos vasos dentro da igreja, a Bíblia chama eles de vasos de ira, irado. As pessoas não conseguem sair daquela ira, não conseguem sair daquela coisa ruim que move dentro, está sempre irado, está sempre com ódio. Chega em casa tem ódio, chega em casa quer tudo do jeito que eu quero. E quando esse vaso, ele começa a tomar essa atitude, ele não deixa isso para trás, ele começa a rachar de um lado para o outro e cria uma outra coisa chamada estrutura de orgulho. Eu estou certo. Faz do jeito que eu quero aí dentro de casa, porque senão o negócio comigo é mais embaixo. Quantas vezes eu atendi mulheres em que o marido na igreja é glória e aleluia, em casa ele é espancador. Será isso? Quantas vezes nós nos pegamos com essa situação? Será isso, meu Deus? Por que as pessoas tão abençoadas dentro da igreja, falam coisas para Deus, mas não vive aquilo que fala lá fora? Não tem palavra de bondade, só tem ira, só tem rancor, só tem maltrato, maltrata as crianças, maltrata a esposa, a mulher maltrata o marido, maltrata os animais, é grosseiro, vai atender um telefone, tem gente que é cristão, eu já deparei com isso, eu já peguei gente que não sabia que era a pastora Glória. Alô? Alô, o que você quer? Como assim? Imagina. Alô, bom dia, tudo bem? Pois não, que posso te servir? Eu sou a pastora. Ô, pastora! Aí quando é a pastora, pastora! Eu não sei por que Deus está falando isso, não estava marcado. É estrutura de orgulho isso. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Você é aquilo que você é barro. Eu sou barro. Nós temos que ser como Deus quer que nós sejamos. Como é que é? Bom, humilde, manso. Nós temos que tratar
por telefone, as pessoas bem, nós temos que conversar, nós temos que abraçar. Para que é que o vaso foi chamado por Deus? Para ser um vaso de honra. E o vaso de honra, ele faz o bem, ele evangeliza, ele traz as pessoas à igreja, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. O vaso de honra, sabe qual que é? Aquele que faz e acha que está fazendo pouco. Eu vou fazer mais ainda. Eu estou fazendo pouco, eu vou caprichar naquilo que eu estou fazendo. Esse é vaso de honra, preparado, não tem nenhuma rachadura nele. Nós precisamos entender o que Deus quer falar. Deus quer tirar a dificuldade que nós temos. Deus quer tirar tudo isso da nossa vida. Quantas vezes a gente vê intrigas, eu não estou falando aqui da igreja não, queridos, mas no geral aqui tem um povo abençoado, graças a Deus. Mas quantas vezes eu lido com um grupo de louvores, um querendo matar o outro. Vejo diáconos brigando. Quantas vezes eu conserto sem conhecer aquela igreja, eu estou consertando com conselho. Para com isso, isso não vem de Deus. Um querendo engolir o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Ninguém é porcaria nenhuma. Se Deus dá condição de subir aqui para pregar, para mim pregar, para os pastores pregar, para o grupo de louvor louvar, para o outro fazer o evangelismo lá fora, é porque Deus é bom, é porque Ele é misericordioso. Se Ele não fosse bom, nós já tínhamos morrido. Vamos fechar, em nome de Jesus Cristo, as rachaduras, que muitas vezes traz para nós essa estrutura, e Deus não quer. Porque quando tem rachadura, exala. Deus, quando Ele chama o vaso, sabe o que Ele faz? Ele coloca dentro do vaso o seu Espírito. E a Bíblia figura o Espírito Santo como o óleo. E o óleo, quando ele é colocado em uma vasilha, e ele é destampado daquela vasilha, ele evapora. Quando há rachadura, não segura o óleo, não segura o Espírito Santo. Deus quer te ver livre para adorar o nome dEle. Deus quer me ver livre também, sim, eu estou falando de mim. Todos nós temos erro, aqui não tem ninguém perfeito. Nós fomos chamados para ser vaso, mas cada um com o seu problema, cada um com a sua diversidade, cada um com a sua dor, cada um com o seu sofrimento, cada um com as suas cargas. Eu levo as minhas cargas, você não pode levar as minhas, mas eu também não posso levar a tua. Cada um tem que levar a carga e colocar no ombro de Jesus Cristo e fechar as rachaduras. De que jeito que eu fecho a rachadura? Quando eu me derramo diante do Senhor, quando eu digo: Senhor, eu não sou nada, eu sou o barro, me refaz de novo. Senhor, eu tinha vício, eu não quero ter mais. Senhor, eu tenho errado, eu não quero errar mais, me perdoa. Quando eu me derramo diante da presença de Deus, e é individual. Não adianta ninguém orar por mim nessa área, não adianta. Deixa eu falar algo para vocês, não adianta. Tem pessoas que falam assim: ai, ora por mim, que eu estou precisando ser perdoado por Deus. Eu posso até orar, claro. Você pode até orar junto, mas aquela pessoa, ela tem que ter aquele momento com Deus. Ela tem que se debruçar diante do oleiro e dizer: Senhor, eu sou barro mesmo, eu sou pó mesmo, eu não sou nada, mas o Senhor é Deus. Me perdoa em nome de Jesus Cristo, me levanta em nome de Jesus Cristo, porque eu quero ser um vaso novo. É algo individual, é algo único. É eu que tenho que ter o meu momento com Deus, não pode ser você por mim. Porque o arrependimento sincero, ele vem do coração. E quando nós estamos se tornando com rachadura, vai exalando o perfume de Cristo de nós. O recipiente vai ficando estragado, o óleo vai indo embora. E Deus te preparou para ser vaso de honra. Deus te preparou para ser vaso de misericórdia.
E quando é que eu sou vaso de honra? Quando é que eu sou vaso de misericórdia? Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu visito os enfermos, quando eu visito as pessoas, quando eu falo de amor, do amor de Jesus Cristo para as pessoas, quando eu estendo a minha mão para trazer a casa de Deus, quando eu faço as coisas para Deus, quando eu louvo o Senhor, eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Quando eu me esqueço de mim e digo: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Então, neste momento, Deus transforma a nossa vida. Ele nos abençoa. E Ele começa a trabalhar na nossa vida. E aquilo que era impedimento torna-se maravilha. E aquilo que nós achávamos que era tanto assim, passa a ser assim. É assim que nós somos. Porque somos imperfeitos. Por isso que Deus faz algo. Eu vi os cacos se quebrando. Eu vi aquelas meninas da dança tentando juntar os cacos. Eu vi elas tentando juntar os cacos. Jeito. Eu não consigo mais fazer esse caco, esse vaso ficar inteiro. Eu não consigo. Eu posso tentar remendar ele aqui, eu posso tentar remendar ele ali. Eu não consigo mais fazer ele ficar inteiro. E mesmo que eu conseguir juntar pedacinho por pedacinho, ainda vai ficar arestas, ainda vai ficar pedaços faltando. Sabe, eu quero falar para você de um Deus que não deita remendo em pano novo. Jesus disse isso: eu não deito remendo em pano novo. Sabe por quê? Porque o pano velho, porque o pano velho não vai aguentar o remendo. Ele vai ruir e o buraco vai ser maior. Ele só deita remendo, ele só deita poder em pano novo. Ele pode pôr remendo no pano novo que não vai se romper. Isso ele quer dizer que ele quer nos fazer vaso novo para deitar o sangue dele, para deitar o óleo dele, para transformar nossa vida. Nós temos que ser diferente. Nós temos que olhar as coisas de Deus como coisas simples e naturais. Ao mesmo tempo que eu estou aqui pregando, quando eu chego em casa eu falo: Jesus, que merda que eu sou. Desculpa a palavra. Muitas vezes, pregando aqui, com esse poder, sabe por quê que eu reconheço? Porque quando eu estou pregando aqui, não é a glória quem está pregando, é o Espírito de Deus, é por isso que eu estou forte. E aí eu chego em casa, eu vejo uma barata, eu grito: ah! Como assim? Sabe para que é isso? Eu tenho medo de barata. Sabe por que Deus me fez assim? Para que a glória fosse dele e não minha. Para que o poder fosse dele e não meu. Para que eu reconhecesse que eu sou barro, eu sou pó. O homem foi feito do pó da terra. Nós somos barro e ele é Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a ele. O vaso de honra não questiona, ele faz. Porque às vezes, irmãos, nós temos um costume feio. Eu também já fiz isso. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Ai, Deus, por que eu não mereço? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que será que isso está acontecendo comigo? Por que será que isso está acontecendo comigo?
E a Bíblia diz assim: quem é o caco para contender com seu oleiro, com seu Criador? Pergunta para Deus por quê e para quê. Muitas vezes Deus tem falado conosco, mas eu quero dizer algo para vocês agora, por último. Deus, Ele quer quebrar sim o vaso, Ele quer amassar o vaso, e Deus não vai usar o vaso que já foi quebrado, não vai, não tem valor, porque não tem cola super bond que cola ele, não tem nada que cola esse vaso, ele já foi quebrado. Deus não quer vaso com cicatrizes, não. Deus vai nos moldar e fazer um vaso novo. E ainda mais, quando Deus for nos arrancar da forma, Ele vai usar, sabe o que? Aquilo que vocês viram lá, um fio de nylon para te tirar. É tão delicado. Ele pega o fio de nylon, passa no vaso para não quebrar. Ele arranca o vaso novinho para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Você é um vaso do Senhor. Glorifique a Deus. Você foi chamado como vaso do Senhor. Ele te ama. Deus te ama. Vocês estão naquela clínica. Foi Deus quem preparou, porque Ele ama vocês. Pode levantar a mão e glorificar o Senhor. Ele vai moldar nós de novo e vai puxar com fiozinho de nylon para não quebrar nada. Perfeitinho. Pega alguém ali para mim, aquele vaso lá, por favor. Vem cá, cadê um homem? Cadê um varão? Rapidinho. Cadê um varão macho? Ó, agora vem 3. Pega lá. Segura aí na tua mão. Segura lá. Vamos lá, vamos lá. Isso, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Lá no livro de Êxodo 7:19 diz assim, preste atenção. E disse o Senhor a Moisés: fala a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento de suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. E assim como também haja sangue nos vasos de madeira, como também nos vasos de pedra. Eu achei lindo esse versículo. E Deus falou comigo, e eu deixo agora por último essa palavra, que Deus mandou colocar sangue, como a primeira praga que veio lá sobre o rio Nilo. Mas nessa noite, Deus vai transformar essa palavra em bênção para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela tem poder transformador. Deus vai colocar sangue nos vasos de madeira que somos nós, vasos fragilizados, com tantos problemas, com tantas situações. Ele vai colocar o sangue dele para nos tornar vasos poderosos, vasos inquebráveis, sem rotura, sem mancha. Deus vai colocar também sangue nos vasos de pedra. O que é o vaso de pedra? Aquele coração duro, aquele coração que nada penetrava, aquele coração difícil para Jesus. Mas hoje Ele vai colocar sangue para tornar ele num coração de carne, num coração que glorifica, num coração que exalta o Senhor. Deus dá uma ordem agora para a igreja. Ele vai derramar sangue em todas as correntes de água. Olha, fecha os teus olhos agora, porque está vindo uma grande corrente de água sobre a igreja. Está vindo uma corrente de água, os rios, os tanques e todo ajuntamento das águas, aonde estiver água, e a água está neste lugar, Deus vai dar ordem para que venha o sangue do Cordeiro sobre nós, o sangue de Jesus Cristo, que vai lavar as nossas feridas, que vai encher os nossos vasos, que vai nos fazer vaso novo. Levanta a tua mão com os olhos fechados e começa a glorificar a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos, Senhor, porque
somos pó, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Quantas vezes nós queremos ser alguma coisa, Pai, mas muitas vezes tomamos um caminho errado, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, a ser, dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, dentro do nosso estabelecimento comercial, com os nossos amigos, Senhor, na nossa escola, na nossa faculdade, Senhor. Nos ajuda a ser melhor, Senhor. Nos ajuda a ser honrados na Tua presença, meu Deus. Limpa, Senhor, toda aquela secreção purulenta que a vida trouxe, Senhor. Vem com Teu sangue, Jesus. Limpa todo aquele resquício, toda aquela ferida que estava aberta, Senhor. Vem com Teu sangue fechar a ferida. Vem mudar a nossa vida, Senhor. Vem derramar água, Senhor. Vem derramar água que agora se transforma em sangue. Vem encher o nosso vaso, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos faz um vaso novo, Senhor. Abre os teus olhos, olha para o altar. Nesse momento, Deus dá ordem aos seus anjos. Derrama sangue sobre esta água que corre dentro dessa igreja. Vamos ficar de pé.